Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje o vídeo é sobre procrastinação. É um assunto que muitas pessoas me pediram para falar sobre o assunto, eu recebo muitas dúvidas sobre isso, então resolvi associar a procrastinação com os traços de caráter. E para quem não me conhece, está chegando aqui no canal agora, o que são traços de caráter afinal? Procrastinação, acredito que muitos de vocês saibam o que isso significa, né? Que é o fato da gente acabar adiando coisas que a gente precisa fazer, né? Então é o famoso empurrar com a barriga. E traços de caráter, na verdade, são perfis comportamentais, tá? Então, fazendo um breve resumo para quem não sabe o que se trata esse assunto, nós somos formados por 5 traços de caráter, né? E esses traços surgem quando a gente ainda está na nossa fase de desenvolvimento, que se inicia quando ainda estamos no útero da nossa mãe e se estende até a gente completar mais ou menos 5 anos de idade. E como se formam os traços de caráter? Bem, quando a gente está vivendo num ambiente físico e social, esse ambiente traz para a gente certos estímulos. E determinados estímulos, eles são muito importantes na formação daquele traço. Então, se eu estou na fase de desenvolvimento de um determinado traço e recebo determinados estímulos de uma forma muito intensa ou muito frequente, isso faz com que aquele traço seja muito presente em mim, tá? Cada fase de desenvolvimento vai formar um traço. E para cada traço ser formado, é necessário determinados específicos estímulos que vão desenvolver na pessoa determinadas características físicas e comportamentais, certo? Então, de forma resumida, traços de caráter são perfis comportamentais que são moldados em nós devido ao estímulo que recebemos no meio em que nos desenvolvemos, certo? Todos nós temos os 5 traços, porém 1, 2 ou 3 eles irão ser mais presentes do que os outros. E como são mais fortes, mais intensos, a gente foca nesses que são mais relevantes para aquela pessoa. E são 5. Os nomes podem se associar a significados que vocês já conhecem, tá? Só que aqui no estudo dos traços de caráter, nada se relacionam com nenhum tipo de transtorno mental ou de comportamento. Então, nomes como psicopata, masoquista, esquizoide não tem nada a ver com nenhum tipo de transtorno mental ou de comportamento, certo? Então, dito isso, vamos lá falar da procrastinação segundo os traços de caráter. Bem, e só lembrando, para quem quer saber mais sobre cada um desses traços, aqui no canal tem uma playlist chamada Traços de Caráter e lá vocês vão assistir um vídeo sobre cada traço para que fique bem explicadinho para vocês que estão chegando agora, certo? Então, o esquizoide. O esquizoide é o primeiro traço de caráter a se formar quando ainda estamos no útero da nossa mãe. E são pessoas extremamente criativas, onde o mundo mental delas é bem acelerado e são pessoas bem frias, né? Emocionalmente falando, elas são bem frias, elas são bem objetivas e bem lógicas. Então, existem 2 traços que eles vão procrastinar naturalmente, tá? Mesmo que eles estejam ali utilizando todas as suas habilidades, que eles estejam vivendo de uma forma equilibrada, eles vão ter uma tendência a procrastinar. 2. E existem 3 traços que eles vão ter uma tendência a procrastinar maior se eles estiverem vivendo na dor. O que é isso? Né? A dor é aquela sensação que cada traço vai trazer a sua, mas é uma sensação básica que vai ser dolorosa para você. Então, o esquizoide, qual é a dor que ele carrega? A dor da rejeição. O esquizoide, ele não tem energia de execução. Então, naturalmente, ele vai ser um perfil procrastinador. Quando que ele vai agir um pouco mais, tá? Não dá para exigir muita execução de uma pessoa que seja muito esquizoide.
mas ele vai agir um pouco mais quando ele estiver ao lado de pessoas que não rejeitem as suas ideias. Por quê? Porque o valor que ele tem tá aqui, né? O que importa para o esquizoide? É o que ele pensa, são os valores, as ideias, os projetos. Então, se ele percebe que tudo isso é bem aceito, ele consegue expor tudo isso e produzir mais. Então, ele vai procrastinar menos se ele sentir que naquele ambiente as ideias dele são aceitas e se tiver alguém para ajudá-lo a colocar em prática todos aqueles projetos, todas aquelas ideias, porque ele é muito... a energia de execução dele é muito pequena, certo? Qual é o segundo traço? É o oral. Ele se forma na fase de amamentação e também é um traço com pouca energia de execução. Então, naturalmente, ele vai ser procrastinador. O primeiro é o esquizoide, o mais procrastinador naturalmente. O segundo é o oral, também porque não tem energia de execução. Mas existe um outro motivo. Por quê? Porque o oral, ele gosta de fazer as coisas acompanhado. Ele gosta de interagir com outras pessoas. Então, se ele tiver que fazer alguma coisa sozinho, aí a tendência é procrastinar, deixar para depois e empurrar com a barriga. Então, uma forma de minimizar a procrastinação do oral é ele ter companhia para fazer aquilo que tem que ser feito, certo? Terceiro traço de caráter é o traço psicopata. Ele se forma na fase que a criança está na fase da interação social. É a fase de entre 2 anos e 3 anos, mais ou menos. A fase que a criança está fazendo gracinha, bate palma, né? Essas coisas assim que os pais gostam de mostrar, né? Para os familiares e amigos. Olha o que meu filho aprendeu a fazer. Então, essa fase... é logo após a amamentação, né? Então, de 1 ano a 2 anos, mais ou menos, eu falei de 2 a 3, mas terminada a amamentação, entre 1 e 2 anos e pouquinho, é a fase que se forma o traço psicopata. Esse traço, ele naturalmente não tem uma tendência à procrastinação, tá? E quando que ele vai procrastinar? Quando ele estiver na dor. O que é estar na dor? É quando eu estou vivenciando aquela sensação básica de manipulação. Essa sensação presente no traço psicopata. Então, se o psicopata, ou seja, uma pessoa que tem como traço predominante o traço psicopata, estiver fazendo alguma coisa e naquela atividade ele tem de forma muito intensa a sensação que ele pode ser manipulado, que alguém pode estar enganando ele, ou ele pensa que isso pode acontecer, ele vai tender a procrastinar, tá? Porque esse é o grande medo do psicopata, ser manipulado. E uma outra coisa que também pode fazer com que ele procrastine é se aquilo ali que ele tem que fazer, se ficar na cabeça dele que ele vai ficar devendo a alguém. Por exemplo, ele tem que fazer uma atividade que ele precisa muito da ajuda de alguém, sabe? É fundamental que alguém participe daquilo ali e faça junto com ele. Ele não gosta de ter a sensação que ele está devendo. Então, se ele tiver que fazer algo que vá trazer para ele a sensação de que foi manipulado ou de que ficou devendo um favor para alguém, ele vai ter a tendência a procrastinar essa atividade, certo? Quarto traço de caráter, ele aparece logo após a fase, né, da interação social, que é a fase do desfraude. Então, nessa fase é que vai se formar o traço masoquista. Esse traço não tem uma tendência natural a procrastinar, não, a não ser que ele esteja na dor. E qual é a dor do masoquista? O grande medo do masoquista é de errar, é de fazer alguma coisa errada, ser chamado a atenção. Então, quando que ele vai procrastinar? Quando ele estiver numa situação onde ele tenha que fazer algo e ele esteja extremamente inseguro. Ou ele não sabe fazer aquilo direito, porque o masoquista é perfeccionista, é extremamente atento aos detalhes. Às vezes, você pode achar que o masoquista, ele procrastina
mas ele não tem essa tendência. O que que acontece? Ele demora muito a decidir, porque ele precisa estar muito seguro para fazer alguma coisa. Então ele demora, faço, não faço, ele coloca na cabeça ali todas as possibilidades de dar certo e de dar errado. Então isso faz com que ele se demore em decidir. Porém, quando ele começa, ele vai até o fim. Depois que ele decidiu o que vai fazer, ele pode até não estar mais gostando daquilo, mas ele se compromete e termina. Então ele não é procrastinador. A não ser que esse medo de errar, de não ter a segurança de fazer aquilo, esteja tão grande nele, a ponto que ele vá enrolando isso, vá empurrando com a barriga, tá? Então, quando a dor do traço masoquista estiver muito grande, o masoquista pode procrastinar, certo? O rígido, de todos, é o que menos vai procrastinar. Por quê? Porque ele quer sempre ser o mais ágil, o mais competente, né? Ele tem muita energia de execução. O rígido é o que mais tem energia de execução e o masoquista é o segundo que mais tem. Então, ele sempre vai querer fazer. Ele dificilmente vai ficar enrolando. Quando que ele faz isso? Também quando ele está na dor. Lembra que eu falei que dois naturalmente, estando no recurso ou na dor, ou seja, estando equilibrado ou desequilibrado, eles vão procrastinar, que é o esquizoide e o oral. E 3, eles não procrastinam, a não ser que a dor daquele traço esteja muito presente. Então, o psicopata pela dor da manipulação e pela dor de ficar devendo alguma coisa a alguém, o masoquista pela dor de fazer errado e o rígido. Qual é a dor do rígido? O que pode impedir o rígido de ir lá e fazer? E aí acaba empurrando com a barriga. É o medo de não fazer perfeito. O rígido, ele fica criando na cabeça dele, se tiver na dor, tantos requisitos que ele tem que ter para fazer aquilo, que ele às vezes nunca acha que está pronto, ou então ele sempre fica esperando ali um momento ideal para fazer o que ele precisa fazer. É aquela necessidade de fazer perfeito. Nesse caso, ele procrastina, tá? Então, são 3 traços que a dor do traço é que vai impedir a pessoa de fazer o que precisa ser feito. Simone, eu entendi que as dores podem dificultar a pessoa a viver dos seus recursos, porque cada traço ele vai trazer para a pessoa recurso e dor. Ou seja, se eu sou um rígido, eu tenho como característica a minha agilidade, a minha competitividade, a minha proatividade. É uma pessoa que tem muita energia de execução. Isso são os recursos de um rígido. Mas é um combo. O traço de caráter traz para você a dor e o recurso. Então veio o recurso da agilidade, da competição, da proatividade, de se auto-aperfeiçoar, mas também vem a dor, que é o quê? É ser crítico demais consigo e com os outros, né? Demais. Ser crítico, autocrítico é bom, né? Para você se aperfeiçoar, mas aí é quando pesa na mão, aquilo te paralisa. Essa autocrítica é tão forte que te impede de fazer. E o medo de não ser o melhor, porque ele se cobra demais de não só fazer bem feito, mas de ser o melhor. Então, todo traço traz as suas habilidades e as suas dores. Os traços que a dor podem impedir de viverem dos seus recursos, das suas habilidades, como superar? E aí, cada pessoa vai apresentar uma característica específica da sua vida, da sua realidade. Mas a gente sempre vai trabalhar naquele aspecto da dor, né? Como eu falei, o esquizoide, ele precisa de alguém sempre para dar uma ajuda ali, porque ele não tem energia de execução, assim como o oral, tá? Então, esses 2 traços, eles precisam mesmo de alguém ali para ajudar na execução. O psicopata, a gente vai trabalhar reforçando a questão da confiança. É muito difícil para um psicopata confiar no outro. E isso muitas vezes faz com que ele procrastine, né? Se ele tem que tomar uma atitude onde ele precisa ali realmente confiar no outro, ele vai empurrando com a barriga. Então ali o foco é trabalhar nessa questão da confiança, é você entender que a dificuldade é sua. Sabe aquela história de que a princípio todo mundo é inocente, né? Pro psicopata, a princípio todo mundo é culpado.
Ele fica ali vendo se você prova que você é inocente, mas ele desconfia de todo mundo. Então a gente começa a trabalhar isso na cabeça do psicopata. Olha, você tem que entender que a princípio todo mundo é inocente, né? Não fica buscando pegar a pessoa no erro a todo instante, sabe? O psicopata ele precisa ser um pouco mais leve. E a gente trabalha nessa questão. O masoquista é a dor de fazer errado. Então a gente trabalha de uma forma um pouco parecida com o rígido. O masoquista, primeiro, ele se preocupa sim em não ter feito bem feito, mas a maior preocupação dele é da crítica do outro, sabe? O que o outro fala sobre ele incomoda demais. E aí a gente começa a trabalhar primeiro, olha, vamos trabalhar a sua segurança, vamos treinar o que você precisa fazer. É importante, né, você também ter condições de fazer o que tem que ser feito, para que você tenha segurança na execução. Mas um ponto muito importante para o masoquista cara, é só a opinião do outro. Não deixe a sua vida na mão do outro. Então, ele dá espaço demais para o outro na vida dele. Então, a abordagem acontece em torno dessa questão. Não dê poder demais ao outro. Não deixe de agir com medo da crítica e da opinião do outro, tá? E é claro que cada um vai ter aí a sua realidade, a gente trabalha de acordo com a realidade de cada um, mas o foco é esse. E o rígido? O rígido, para a gente tirar ele da procrastinação, a gente trabalha a questão também dessa cobrança excessiva, dessa autocobrança, né? De eu tenho que fazer perfeito, eu tenho que fazer melhor do que o fulaninho, o beltraninho. Então, a gente trabalha na questão de faça o que você dá conta de fazer hoje, agora, com o que você tem, e se aperfeiçoe no caminho, sabe? Não espere o momento ideal, porque se você acha que você precisa disso para fazer, quando você tiver isso, você já vai achar que você já precisa de uma outra coisa. E aí tá sempre faltando alguma coisa e aí você não faz. Então, comece com o que tem. É aquela frase de a estrada se constrói caminhando. Então, é por esse caminho que a gente trabalha a procrastinação do rígido, certo? Então, de uma forma geral, esses são os traços que têm maior tendência a procrastinar, essas são as dores que influenciam na procrastinação e de uma forma resumida eu expliquei como que a gente aborda cada um desses traços na hora de ajudar a pessoa a sair da procrastinação. Como que a pessoa pode fazer uma análise corporal? O que é uma análise? A análise é uma abordagem onde o analista vai examinar o corpo da pessoa, vai traçar o perfil dela, quais são os traços em porcentagem, né? Porque temos todos, qual é a porcentagem de cada traço em você. E aí a gente tem um manual de instruções da pessoa. A gente consegue, examinando aquele gráfico, saber exatamente como a pessoa funciona. E aí, adianta só saber como eu funciono? Não. Você apenas ter um manual, eu sei que você é uma pessoa extremamente emotiva, que você gosta muito de se comunicar, que você gosta muito de interagir, que você é uma pessoa também desconfiada. Não adianta eu só falar isso para você. Eu preciso saber, olha, o que você quer da sua vida? Tanto no seu aspecto pessoal quanto no seu aspecto profissional, quais são os resultados que você busca para você? E aí você vai me dizer, olha Simone, eu quero mudar de emprego e não tenho segurança. Olha, eu tenho muita dificuldade em encontrar um relacionamento. Eu ouço muito de mulheres, homem não presta, eu não consigo ter um relacionamento sério, profundo. Enfim, então na análise a gente trabalha todo o aspecto, todo o campo pessoal e profissional daquela pessoa, ajudando ela a alcançar os objetivos pessoais e profissionais. Então, se você tem interesse em fazer uma análise, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. Entra em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em falar com você e explicar direitinho como funciona, certo? E eu tenho um trabalho direcionado para realização profissional. Eu faço mentoria de realização profissional, ajudando as pessoas a descobrirem qual trabalho que ela se identifica mais e ela pode ganhar dinheiro com isso. Então, é juntar prazer e dinheiro numa atividade profissional. E a análise corporal, né, é o caminho por onde eu vou direcionando essa mentoria de 3 meses. E quem quiser participar, fica ligado, tá?
porque no dia 1º de dezembro vai começar um desafio Start, que é um desafio onde eu vou ajudar você em 7 dias a ter já um norte para você alcançar a realização profissional, tá? Fica ligado, você que quer uma ajuda para alcançar a realização profissional para o desafio Start dia 1º de dezembro. Vai começar o desafio e se você quiser fazer uma análise corporal, entre em contato comigo pelo Instagram, tá? E esse vídeo foi a partir de várias dúvidas que surgiram com relação à procrastinação. Se você também tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário, peça para eu fazer um vídeo para esclarecer a você. Se já tiver algum vídeo aqui sobre a dúvida que você tiver, eu deixo o link, falo, olha, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, pode ser que te esclareça, tá certo? Então, eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Um beijo, muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!